Olá, estamos aqui para mais uma live com o Dr. Yuli Rotter. Aqui já temos a Daniela, o Reinaldo, a Mi. Vamos esperar o doutor, já está por aqui. Enquanto isso, eu vou tentar fixar aqui o tema da nossa live, tá? Ativar comentários. Aqui está ele. O doutor Yuli já está chegando aqui. Oi, Olá, tudo bom? tudo bem? Muito bom, então, estarmos juntos. Eu estou tentando aqui fixar o tema da nossa live, mas eu não sei fazer isso. É, Estou? mas não vai atrapalhar em nada, não. Acho que não mesmo. Claro, Deixa para a claro. próxima. É, Toda... tranquilo. Bom, primeiramente, muito bem-vindo, meu grande amigo. Eu quero te agradecer aí ter aceito o convite, que para mim é uma grande alegria sempre, né, estar com você. E isso é de longas datas já, né, que a gente já se conhece. Eu te agradeço demais, imensamente, ter aceito aí falar de um assunto tão importante, né, para as pessoas e que eu sei que você conhece bem, porque nas aulas, né, no tempo que a gente esteve juntos, eu já percebi muito esse teu conhecimento e o bom senso que você tem, né, para tudo. E eu te agradeço demais estar aqui. Eu já vou te apresentar, tá? Depois você fala aí com o pessoal que já está aqui com a gente. Então, o doutor Yuli é Yuli Rotter, é juiz de direito em Maceió, tá? Em Alagoas. Ele é palestrante, trainee em constelações jurídicas e outro monte de coisas, inclusive professor e meu professor, né? Então, assim, tenho que ficar aqui hoje bem esperta para eu não levar nenhum castigo, né? Muito bem, doutor. Seja bem-vindo. Daisy, nós estamos com Ontem eu fiz uma live Ah, com uma advogada e eu fiquei muito feliz porque eu escolhi a mesma cor da advogada de roupa. Estava com uma blusa amarela. E hoje eu estou vendo que você está com uma roupa preta e eu também com uma roupa preta. tudo combinandinho. Isso se chama ressonância. E Exatamente isso que nós estamos aqui trabalhando. Ressonâncias, né? Relacionamento é o quê? Ressonância. Né? Se eu tenho ou não ressonância com aquela pessoa. Então, é, maravilhoso. Começamos bem. pode crer, viu? Aí, ó, eu queria. Eu te peço para falar, explicar, porque as pessoas querem te ouvir, né? Então, assim, as pessoas perguntam muito para a gente, né? Como fazer. O nosso tema hoje é Quero ter relacionamentos saudáveis. E as pessoas perguntam muito isso, né? Como que a gente faz, né, para ter relacionamentos saudáveis, né? E você já começou dizendo aí justamente dessa ressonância, né? E como que a gente tem, como funciona essa ressonância. As pessoas têm muita curiosidade de saber como funciona essa ressonância, porque aí você atrai justamente o que você está em sintonia, né? É. E a gente tem que estar, a gente precisa estar também disponível para essa ressonância nossa, né? Quer dizer, na verdade, a ressonância ela é uma lei gravitacional das relações. Então, como assim? É fácil nós exemplificarmos isso. Basta nós convivermos com uma pessoa que está de mau humor. Pronto. Você já sabe que aquela pessoa está de mau humor e aí aquilo vai te incomodar. Quando que não vai me incomodar ou vai me incomodar o mínimo possível? Quando eu estiver bem, quando eu estiver conectado a mim mesmo. Então, quando eu estou bem comigo mesmo, a outra pode espernear, a gente vai ter até compaixão por ela. Mas eu bem comigo mesmo, eu estou tranquilo, estou me conectado, e a outra pessoa pode não estar bem, mas eu estou bem. Então, ok, isso ocorre. Isso não é falta de empatia. Ao contrário, não é falta de compaixão, é ao contrário. É eu estar comigo e perceber que o outro pode
não estar bem. Né? Eu não vou obrigar que o outro não esteja bem. Às vezes aconteceu alguma coisa, nem sempre todo mundo está bem em todo momento. Então, por outro lado, quando a gente está aberto para uma ressonância, início de namoro, né? A gente está aberto para que aquela... Aliás, vamos primeiro saber o que é uma ressonância. O que vem a ser uma ressonância? A ressonância é quando eu estou interagindo com uma pessoa e aquela pessoa me toca de certa forma que eu começo a me movimentar em função do que aquela pessoa está comigo, está transmitindo para mim. E, ao mesmo tempo, a outra pessoa também está se mexendo, está se movimentando de acordo com o que eu estou sentindo e transmitindo para ela. Nós vemos isso muito nos relacionamentos entre mãe e filho. A mãe precisa ter essa conexão, essa sintonia com o filho, justamente porque ela vai fazer com que vai atender às necessidades da criança. Então, a ressonância, no caso da mãe para o filho, é uma questão de sobrevivência da criança. Mas numa relação entre adultos, isso pode ser algo fantástico. Então, no início de relacionamento, nós fazemos aquilo que nunca fizemos antes. Então, você está namorando uma pessoa e aí, nossa, que legal, eu estou dançando. Você entra numa aula de dança que você nunca pensou em fazer em função desse novo relacionamento que você tem. Novos sentimentos, novos gostos, novas possibilidades. E isso porque aquela pessoa vai tocar em você aspectos que nunca ninguém tocou. Então, assim, essa é a ressonância. E vice-versa. A pessoa, você vai tocar na outra pessoa de uma forma que aquela pessoa nunca foi tocada anteriormente. Essa é o que eu chamo de fase apetitosa do relacionamento, né? Tudo é maravilhoso. Tudo é tranquilo. Olha quem entrou aí, Deise, a sua amiga de turma, a Regiane. É verdade. Oi, Regiane, verdade. Nossa amiga lá. Não Que é? bacana. Tem um Legal. pessoal bacana aqui, tá todo mundo aqui, a Diana, Zila, Ledilce. Nossa, tem muita gente. A Beth, a Rose. Ai, que legal, a Isa, Flávia, que é a Michelle, a Fabiane, querida. Elaine amada. Nossa, legal. Vamos lá, Yuli, desculpa que eu me empolguei Não, aqui. claro, com certeza, com Dá as certeza. boas-vindas pro pessoal, né? É. E Sim. às vezes, no decorrer da relação, o casal um motiva e contagia o outro a fazer alguma coisa que nunca ninguém pensou e que a pessoa nunca pensou em fazer. Então, por exemplo, no meu casamento, por exemplo, a minha esposa nunca pensou em fazer triatlon. E ela também agora nunca pensou em fazer psicanálise, e ela está fazendo. Isso é em função da ressonância de interação que existe, obviamente, e que isso faz com que cada um modifique um ao outro. E vice-versa. Eu também faço coisas que eu nunca pensei em fazer em função de que eu tenho um relacionamento com ela. E isso é normal, não é porque é o meu relacionamento, é porque a interação ela é inerente a qualquer relação, né? Então eu vou me modificar em função dessa ressonância que nós temos. Isso é um relacionamento agora existe o relacionamento, ele começa a deteriorar quando não há, as pessoas não dão possibilidades a essa ressonância. A gente pode fazer aqui, já que hoje, em falar nisso, eu queria, Deise, dar os parabéns a você, porque hoje é o dia do constelador, dia 16 de dezembro. Então, Parabéns para nós, então. Exatamente. Parabéns, que hoje é o dia do constelador. E a gente pode perceber que
Olha, a pergunta aqui do Reinaldo. Essa ressonância, ela se renova? Gente, essa é algo que eu queria até falar depois, mas já que o Reinaldo mencionou, ela pode sim ser intensificada, sim, se você estiver presente na relação. Se você estiver presente, né, se tiver a presença na relação, aí eu posso dar oportunidade à ressonância. O que não dá, talvez, é que eu me feche em mim e aí eu vou querer que o outro seja dê essa ressonância, me acolha se eu estou fechado. E não dá. Eu tenho que estar aberto para receber essa ressonância da outra pessoa, né? Agora, só uma coisa é bem importante, e eu falei ressonância, e eu não falei em dar e receber, porque essa ressonância, Deise, ela é fisiológica. Nós vamos sentir o sentir vem depois da fisiologia. Então, existe... Por isso que muitas pessoas estão estudando agora a leitura corporal. Porque o próprio corpo está dizendo como que eu vou interagir com uma pessoa. Né? Então, o meu corpo cruzou o braço assim. Então, eu já sei que aquela pessoa está com uma restrição em relação a mim. Isso é fisiológico. Vai além do sentir, vai além do sentir dela. Então, para ser intensificado, a gente precisa fazer um trabalho interno para verificar o porquê que eu não quero ter ressonância com uma determinada pessoa. A sua internet está boa? Tá boa. Tá? Tá? Eu estou vendo a sua imagem um pouco embaralhada. Ai, que medo. Eu não sei se... Não, tá bem aqui. Deixa eu perguntar pro pessoal aqui. Se tem... Tá ruim? Melhorou, Yuri? Por enquanto... não. Agora melhorou. Agora melhorou. Eu não sei se ruim, você me avisa de novo que eu tento mexer aqui para ver se melhora. Tá bom. Eu não sei se é a minha internet ou a sua. Não, deve ser a minha, então. Eu estou vendo bem, escutando bem, tá tudo tranquilinho aqui. Deixa eu ver. Tá um pouquinho... Tá ruim? Tá dizendo aqui, a Rose tá dizendo, a imagem da Deise está sumindo. Peraí que eu vou tentar. Você tá no 4G ou você tá no... Oi, professor. Melhorou? Opa! Melhorou um pouquinho. Ai, deixa eu ver. Bom, 4G. Vamos seguir se dá certo. Tá ruim, o pessoal tá falando que a minha imagem tá ruim. Está falhando a imagem da doutora Deise. Conexão da Deise está quadriculada. A minha internet está boa. Vamos lá. Vamos falar um pouco mais agora. Opa, melhorou profundamente agora, Deise. Eu liguei o 4G. Vamos ver se funciona. Não, tá ótimo. Agora tá ótimo. Então, o que eu queria dizer para o pessoal é que quando a gente... uma relação, para que haja uma boa relação, primeira coisa, imagina que eu tenho João e Maria. João e Maria estão se relacionando. Então, muitas vezes,
as pessoas pensam que boa relação é aquela que não tem conflito. Isso é muito importante a gente trabalhar isso nesse contexto. Olha, uma relação que não tenha conflito, essa relação ela não tem conexão, não há conexão entre eles. Então, É mesmo porque, hein, professor, eu penso que as pessoas que querem um relacionamento perfeito e pessoas perfeitas têm que ir para outro planeta, porque nesse não tem jeito, né? Ninguém é perfeito, né? E isso porque eu tenho, veja, eu tenho um pensamento naturalmente diferente de qualquer outra pessoa. Sim. Então, o conflito ele existe. O conflito é a forma como cada um vê a realidade. O problema não é o conflito. O problema é como lidamos com o conflito. E, às vezes, uma pessoa vai lidar com o conflito se anulando. Então, aí, nesse caso, não há briga. Em compensação, ela se anula. Então, aí eu vou dizer, Maria mais João é igual a João. Isso é relação? Não é relação. Então, a Maria mais João é igual a Maria mais João, é igual a eles. Eu mais Jana é igual a nós. Então, eu não posso anular a pessoa que está do meu lado. Então, ela tem que se manifestar. E isso numa relação tanto afetiva ou qualquer outra relação também, uma relação profissional e tudo mais. Então, a gente sempre precisa levar em consideração o que a outra pessoa entende sobre aquele ponto. Agora, anular, não. Anular, não. Então, esse é um ponto. Às vezes a gente pensa que se porventura eu desconsiderar a pessoa, ser abusivo com a pessoa e não ter briga, isso é um bom relacionamento. Não, não é um bom relacionamento. Mas o que a gente precisa entender, no meu sentir, é como que isso ocorre. Como que isso ocorre? Por que que uma pessoa ela se torna uma pessoa abusiva? Então, uma das formas que uma pessoa se torna abusiva é em função da constituição psíquica que ela teve, da condição da psique que ela tem. Às vezes, ela, quando criança, ela teve um relacionamento abusivo, sofreu um relacionamento abusivo. E agora, ela vai associar amor ao abuso. o amor à dor, né? Pode-se dizer também, né? Sim. A dor. Então, assim, já que uma vez eu estava numa fila, é um exemplo assim, né? Clássico. Eu estava na fila comprando apostilas, que agora são apostilas de colégio da minha filha. E aí estava um pai atrás, e ele dizendo assim, o meu pai, eu ralei com o meu pai. O meu pai me fez estudar muito. Eu sofri com ele. E eu estou fazendo a mesma coisa com o meu filho. Mas no futuro ele vai me agradecer, como eu agradeço ao meu pai. Aí eu olhei assim e falei assim, caramba, vou ficar calado aqui para que, senão vai ter, acho que 1 hora de papo aqui só para... E acho que ele não estava muito interessado em me escutar. Mas ali a gente vê que ele associou amor ao rigor. Sim. Então, quando ele pensa em amor, eu amo meu filho, eu preciso ser rigoroso com ele. Isso se chama uma introjeção do perpetrador. O perpetrador ele fica introjetado na cabeça da pessoa. Você ama? Então vai lá ser rigoroso. Aí bota o pai fica lá, rigoroso, rigoroso, rigoroso. E, pô, faz rigoroso. Isso se chama introjeção. Então, ele vai
ser perpetrador tanto quanto o pai foi com ele. Sim. Isso é tão forte, Deise, é tão forte, que a pessoa precisa se trabalhar para deixar essa conexão de lado. E aí, quando a gente fala, desculpa, professor, quando a gente fala em se trabalhar, a pessoa pode buscar aí alguma terapia, né? Porque aí as pessoas às vezes perguntam, como que eu faço, né, para me trabalhar, para verificar tudo isso? Sair do automatismo, né, primeiro, e depois ir buscar aí uma terapia alternativa, alguma coisa assim, né, professor? Porque senão isso vai se perpetrar pela vida inteira, né? Não vai só passando de geração para geração, né? Pois é, e às vezes, Deise, essa terapia, como você está bem mencionando, é tão importante, por quê? Porque às vezes a pessoa toma consciência que está sendo abusiva e mesmo assim não consegue. Então, o primeiro passo muitas das vezes a pessoa não tem noção do que está sendo abusivo. Mas às vezes a pessoa toma consciência e mesmo assim não consegue fazer diferente. Porque é introjeção psíquica, é algo que está dentro da psique dela. Então, é como o nosso professor Franz diz, retira o querer da pessoa. A pessoa, naquele ponto, ela deixa de querer aquilo que ela quer, que ela almeja, que é ser um bom marido, um bom pai de família. Não. A introjeção é mais forte que esse querer. Então, a gente precisa se conectar, né? Precisamos nos conectar para deixar de fazer sentido essa introjeção, não é? Eu Então, tenho, me desculpa interromper aí, não, isso. professor, eu quero dar um exemplo meu, né, justamente o que eu fiz com a minha filha durante muitos anos, né, eu falava isso, que eu era igual ao meu pai, então eu era uma pessoa bem bruta, né, com ela, e sempre voltava nessa questão, eu sou igual ao meu pai, porque eu passei isso tudo com ele, e eu achava que aquilo é que fazia a pessoa ser uma pessoa correta, uma pessoa esforçada. E eu passava isso para ela e dizia ainda com orgulho, né? Eu sou como meu pai. Escreveu, não leu, né? E assim Palco vai. meu. Pouco meu, justamente. E a É, vida inteira, sabe? Quantos anos eu levei para agora, depois de todas essas terapias, de todo esse estudo, é que eu venho notar justamente o exemplo que você acabou de dar aí, da fila, né, em que o pai estava lá dizendo que o pai tinha sido rigoroso e ele também estava sendo com o filho. Eu fiz isso. Então, eu sou um exemplo vivo e aqui, ao vivo e a cores, né? Só queria dar é, esse exemplo aí. e obrigado, Deise, isso é perfeito e é bem legal isso. E quando identificamos em nós mesmos essas questões, né? Porque o trabalho, eu não vou identificar no outro, né? Eu falei aqui um exemplo, mas quantas vezes que eu tive que notar que eu tinha um impulso abusivo e eu tive que me recolher, né? E olhar para mim mesmo e dizer assim, gente, eu não quero ser assim. Então, eu preciso estar mais atento ao que eu quero, a sentir o meu corpo, a ser uma pessoa mais tranquila. Então, aqui, quando eu estou falando disso, eu deixo de ser abusivo e posso ter um bom relacionamento. E isso, gente, quando um pai ou um marido ele é abusivo, e dá um corte de ressonância. A outra pessoa, e mesmo o filho, ele se afasta, não é? Muitas das vezes ele se afasta. Às vezes, veja, acontece, apesar de a criança estar afastada, veja, a criança pode até estar próxima, mas afastada, ela pensa, fica dissociada. Ela fica ali um pouco ausente. Então, é isso que eu estou querendo dizer. E que pese que, às vezes, a vítima protege o perpetrador. Né? Mas isso é outra conversa.
Eu acho também que um grande problema das relações, já que você está falando de autotrabalho, de autocuidado, de terapia, um grande problema que as pessoas possuem no que tange a relacionamentos é que elas não se aceitam. Elas não aceitam receber amor. Então, a aproximação é algo para elas perigoso, porque remete a uma memória de intenso sofrimento. Porque se uma pessoa fica me paparicando, por exemplo, me lembra que, ou assim, muito próximo de mim, me lembra que eu não tive uma mãe próxima. Então, eu tive uma mãe distante, uma mãe desorganizada, uma mãe ambivalente, mas eu aqui, comigo, quando eu recebo esse amor de alguém com presença, eu vou dizer, cara, eu não estou acostumado com isso. Eu estou mais acostumado com aquele amor distante. Aquele amor que, pô, todo mundo tá... Não me trata bem, não. Essa coisa de me tratar bem, eu acho muito bibelozinho. Eu gosto de amor bruto, amor raiz. Então, por quê? Uma aproximação faz com que eu tô mais... Eu não estou acostumado com esse amor, como se diz? Como é que se diz? É raiz e que, gente? Qual o contrário de raiz? Tem raiz e tem outro, que é todo fofinho, né? É todo fofinho. Então, aí Mimosinho, esse amor cheio de mimos, né? Que a pessoa acha que cheio está de sendo mimos, excessivo, né? cheio de mimos, aí eu não estou acostumado com isso. Então, em função disso, eu retraio, eu deixo de receber esse amor, eu deixo de ser ressonante, porque com a pessoa Nutella, exatamente, Nutella, obrigado. Então, eu não estou acostumado com esse amor Nutella. Eu estou acostumado com amor raiz. E aí, gente, eu tenho, então, um passo para começar relacionamentos abusivos, não é? E aí, as pessoas se distanciam na relação e podem permanecer distantes num casamento de 30, 40 anos, distante. A gente vê isso, Deise, muito quando nós estamos fazendo uma constelação sistêmica, porque isso a gente vê na constelação sistêmica, relação, né? E nós vemos que duas pessoas estão um do lado da outra, só que uma não olha para o outro. Quando eu tenho um bonequinho aqui, eles estão um apoiando, mas eles não se veem. O meu ex-marido coloca a culpa de não saber ser amoroso porque os pais dele não tinham um casamento bom. Ou que foi. Sim, é bem possível, Daniele, essa questão. Ela está falando exatamente essa que é bem possível. E aí, talvez como sugestão, ele trabalhar-se para ter um autocuidado, para ele perceber a si próprio, né? Porque às vezes eu fico assim, eu sou assim porque minha mãe e o meu pai me fizeram assim. Não, ninguém é assim. Nós estamos assim. É diferente. Eu não sou assim. Eu estou assim. Então eu posso me melhorar. Nós temos essa possibilidade, não é? Então, quando eu tenho essa capacidade de me acolher, de ter um autocuidado, de sentir amor por mim mesmo, então, cada vez mais, aí sim eu sou capaz de receber o amor do outro. Mas se porventura eu não me cuido, eu não tenho um contato com o meu corpo, eu não sinto a mim mesmo como sendo o detentor dos meus sentimentos e sensações, das minhas próprias sensações, e eu não sei o que eu quero em função disso, como uma pessoa vai me amar? A Daniela está falando, né, que já passou esse casamento primeiro que ela teve, né? Ela falou, estou em um segundo casamento bem mais feliz, né?
Ou seja, Muito bom. conseguiu se olhar. Quando a gente se olha, é o que o professor está falando, né? Que a gente se olha, aí É você muito bom. consegue. Muito bom. Que seja, viu, Daniela? Daniela, muito feliz nesse seu segundo casamento, tá bom? O Sim. seu novo marido. E aí, o que eu estou dizendo é que talvez, então, eu preciso me trabalhar. Então, no caso, como a Daniela falou, como exemplo, eu nem sei quem é nem sei o caso, mas a solução para esse primeiro marido dela seria se conectar, seria fazer um trabalho corporal de autoconhecimento, de auto reflexão, se sentindo, se percebendo, satisfazendo as suas próprias necessidades. Isso se chama autocuidado. Então, aí eu vou poder receber o amor do outro. Agora, se nem eu mesmo dou afeto a mim, se nem eu mesmo sei o que eu quero, como que eu vou saber como que eu vou acolher o afeto de outra pessoa? Muitas das vezes, Daisy, eu vejo isso em mulheres pelo afeto, pelo instinto maternal, querer cuidar do homem que não se cuida. Então, provavelmente não foi o caso da Daniela, porque a Daniela ela já se separou. Notou Caiu que fora. caiu fora, Caiu né? fora. Aí é furada, né? Não adianta eu ficar aqui dando luz a cego. E nem murro e ponta de faca. Ponta Então de ali, faca. exatamente, se ele não quer receber o amor, então o que eu estou fazendo aqui? Então pega o Nesses... chapéuzinho, pega o chapéuzinho e vai embora. Cai fora. Vai embora, E tem, né? tem muitos casamentos assim, né, professor? Da pessoa querer cuidar do marido como se fosse, o que o senhor acabou de dizer, né? Como se fosse um filho, como se tivesse esse instinto maternal aí. Isso não vai dar certo. Pois é. Aí nós estamos entrando num outro ponto que é muito importante, que é a seguinte, que a Deise está mencionando. Veja bem, quando nós somos crianças, eu vou utilizar o meu pai ou a minha mãe como vamos dizer assim, um computador principal. Eu sou o periférico e eu preciso de um computador maior, com maior capacidade para que eu funcione bem. Sem esse computador maior, eu não vou funcionar bem, porque eu não tenho capacidade de funcionar sozinho. Eu preciso desse computador maior para me dar o apoio. Aos poucos nós vamos crescendo e eu tenho a capacidade de perceber o mundo com os meus olhos. Eu vou ter a capacidade de sentir a mim mesmo, coisa que talvez não, quando criança, eu não me sinta. Quer dizer, eu até posso me sentir, mas a suprir a necessidade são os pais. Então, eu estou lá com uns 2 meses de idade, eu faço xixi na fralda, começo a chorar para que a minha mãe troque a minha fralda. Não é verdade? O problema é que, às vezes, eu fico buscando esse computador externo nas minhas relações afetivas. Então, eu quero que a minha esposa supra as minhas necessidades e tal como a minha mãe supria as minhas necessidades. Ou, melhor dizendo, não supria. Então, eu quero buscar uma mulher para fazer aquilo que a minha mãe não fez. Me dar afeto. Então, eu não quero o amor de uma mulher. Eu quero o amor de uma mãe. Cara. E aí, ou vice-versa, a mulher que quer o amor não do marido, mas de um pai. Então, nesse caso, a relação perde um pouco daquela sinergia, daquela sintonia, porque é um passo para uma abusividade.
Porque eu me anulo para que o outro, então, diga para mim o que eu preciso fazer. Então, é justamente isso. Quando eu abro, eu não tenho o meu sentir, eu não tenho o meu querer, e eu vou usar um computador externo para o meu sentir e o meu querer. Exemplo. Amor, que roupa que eu coloco hoje para ir na festa da sua mãe? Não, essa roupa está muito decotada. Não vou, porque eu sei. Então, a gente começa a sentir, não é, que um tolhe muito, vai tolir muito o outro. E, às vezes, também, o terceiro ponto que eu queria mencionar são causas. Vê que esse ponto que eu estou falando aqui de relacionamentos afetivos, né, é um ponto que a forma como eu estou lidando é totalmente diferente do que é falado no dia a dia. Porque eu estou utilizando um autor alemão chamado Joachim Bauer. De um livro recentemente, agora recente, foi lançado mês passado na Alemanha. Então, é um livro muito bom do Joachim Bauer, que ele fala muito sobre ressonâncias. Então, muito legal. Esse livro é fantástico. Então, ele diz mais um ponto aqui, que quando eu não estou mais disponível, até decorrente do que eu falei anteriormente, quando eu não estou disponível para a novidade do meu parceiro ou da minha parceira. Então, no início é maravilhoso. Ela chega em casa e eu vou abrir a porta, oi, amor, tudo bom? No primeiro mês, no primeiro ano, ela abre a porta, você está sentado no sofá, você fica sentado no sofá. Depois de 10 anos, ela abre a porta, ela abre para entrar no apartamento, você corre para dentro do quarto, fechar a porta, porque você não quer mais contato com ela. Então, isso porque nós não estamos na relação presente. Eu não sei se você estava na sala de... não, na turma sim. Eu tenho uma aluna que ela é massoterapeuta. E ela dizia que a massoterapia ela é muito legal, mas, às vezes, nós precisamos também entender que o massoterapeuta precisa ter uma presença para dar qualidade do toque. Porque tocar não é o suficiente. Eu tenho que estar presente naquilo que eu estou falando. Então, às vezes, numa relação, eu estou na relação, mas eu estou vendo o celular, eu estou preocupado com o trabalho, eu estou preocupado com várias questões que não são aquelas de estar presente com a pessoa que eu amo. Então, no início, eu estou olhando para essa pessoa amada, mas eu estou pensando só nela. Mas não, eu estou pensando só nela. Mas pode ser que no decorrer da relação, né, até em função de atritos não bem resolvidos, eu não estou mais tão disponível para essa pessoa. E é claro, meus amigos, que se porventura eu não tenho ressonância com a outra pessoa, eu não tenho, então, uma aproximação, não me deixo interagir com o corpo dessa pessoa. Então, o meu corpo, eu protejo o meu corpo dessa pessoa que eu não tenho ressonância. Eu vejo isso muito em audiência. Quando as pessoas, quando era presencial, aliás, hoje, eu fiz uma audiência no Zoom, aonde que o Zoom é perfeito, gente, eu adoro o Zoom. É bom demais. Era um divórcio de um casal que teve violência doméstica. Então, foi muito interessante, e aqui eu estava com a minha assessora, e eu dizendo para ela como que os dois estavam reagindo quando um olhou para o outro. Então, um olhou para o lado,
um olhou para baixo, eles não se olhavam. Por quê? Um se protegia do outro. E, gente, como que eu vou ter uma relação se um se protege do outro? Então, as relações começam a cindir em função dessas questões. Primeiro, eu não aceito receber o amor. Segundo, eu não estou presente para receber o amor. E terceiro, é quando eu me anulo. O outro eu falo assim, você faz parte de mim. Então, nessas três, além de uma situação de abusividade. Então, essas são as três situações que o professor Joaquim Bauer indica de que quando nós não estamos mais ressonantes com os nossos parceiros. E isso, obviamente, que vai fazer com que a relação ela se finde, né? Isso tudo tem muito a ver, né, professor, com a questão do desamor próprio, né, da pessoa. Sim. Desamor, desvalor, Desvalor. a desproteção. Todas aqueles pontos centrais dos traumas do Franz Hupper. Aquilo ali é uma base muito boa, né? Essa tríade é a base mesmo para a gente verificar todas essas questões de relacionamentos, né? Porque aí falta autonomia, a pessoa fica vendida na relação, realmente é isso, ela não está presente nem para ela mesma, né? Até porque quando a gente está falando de desvalor, né? Logo no primeiro, no trauma da identidade, aí a pessoa, desde o início da vida dela, ela está afastada de si própria, né? Ela tem desiste de si, e quando ela desiste de si, eu vivo em função de alguém que não sou eu. Ela nem sabe quem é ela. Não sabe sentir-se o seu próprio corpo, né? Não sabe as suas necessidades. E aí vive em função de muitas das vezes, de uma aparência, né? Muitas das vezes as pessoas que no trauma de identidade, como o próprio Franz Hupper menciona, ela vive em função de uma aparência, né? Então, quem é você? Eu sou o juiz. Eu falei, porra, cara, você não é o juiz, cara, você é o Yuli. Não, eu sou o juiz. Não, cara, você é Yuli, bicho. Não, mas eu passei do... Porra, quer dizer, essa é a sua profissão. É uma coisa, é a função que você possui. Mas você não é a sua função. Então, eu estou dando exemplo para mim mesmo, de que, por vezes, as pessoas elas utilizam o cargo que possui, o carro, uma mulher bonita. Casei com uma mulher bonita. Quem é? Ele é casado com uma mulher muito bonita. Então, a gente começa a ter símbolos externos, e aí nasce o narcisista, justamente por causa disso, para eu não ter contato comigo, eu preciso ser valorizado, né? Então, são essas questões. E aí, o narcisista, realmente, ele não olha o outro, muito pelo contrário, ele controla o outro, porque ele não se conecta com o outro. Ele não tem essa capacidade de ressonância. Ele entra nessa estratégia de sobrevivência, né, professor? E fica só no externo, né? Ele é o cargo, é o carro, como o senhor falou, só vive a vida dos filhos, a vida da esposa, se anula completamente, autonomia zero, né? Mas e aí você vai entender que eu vou falar. Ele se conecta com uma pessoa e ele mais critica a pessoa. Então, às vezes, a pessoa pode até ser um constelador. Na hora da constelação, ao invés de ele se conectar com a pessoa e ser ressonante, ele critica a pessoa. Ele não se conecta com a pessoa. Pode ter um conhecimento maravilhoso, mas permanece na crítica e não na ressonância. A pessoa pode perceber tudo, perceber a questão toda, mas percebe com o intuito crítico e não com o intuito ressonante e compassivo, né? De ser aquela pessoa que que traz o problema da outra pessoa para dentro de si. Vem aqui. E talvez eu não tenha nem condições de te ajudar, mas eu posso te abraçar e com esse calor que eu posso te oferecer,
você mesmo pode dar a solução. Então, é o nosso processo, a Deise conhece, é um trabalho que nós fazemos, tanto eu enquanto professor, quanto audiência, que nós fazemos também, é o mesmo processo, né? É um processo de acolhimento das pessoas. Hoje, para ter uma ideia, Deise, eu me deparei nessa violência doméstica, foi de um policial que agrediu a esposa. E eu tive um trabalho imenso para dizer para ele que eu não estava o julgando, porque provavelmente ele estava num estresse pós-traumático e quando chegava em casa, ele, não podendo resolver essa questão na rua, né? Troca de tiro, então imagina, num estresse tão alto dentro de casa, que quando a mulher fala tem que comprar feijão, ele vai brigar com a mulher. Então, talvez ele esteja numa estrutura, né, uma estrutura de perpetrador e vítima que ele nem sabe. Quando eu comecei a falar nisso, ele estava todo duro, ele começou a relaxar, e eu falei assim, eu entendo o que você passa. E não deve ser fácil, realmente. Você ir para a rua, trocar o bandido e chegar em casa, você precisa soltar isso. Eu falei para ele, você precisa entender que você precisa se trabalhar, se tratar. Você está numa estrutura que vai consumir totalmente a sua saúde. Porque você está estressado. Aí ele começou a perceber que realmente precisava se trabalhar. Que ele precisava ter uma responsabilidade com a ex-esposa. E eu falei assim, enquanto você não assume a sua responsabilidade de perpetrador, você continua fazendo. Então, acolha a sua... Você se reconheça como perpetrador. Porque isso vai curar você da possibilidade de você fazer o mesmo com a segunda esposa. Com o seu filho. Assume a responsabilidade com essa moça que está aí. E ele começou a pensar seriamente em relação a isso, porque todos nós queremos nos curar. E foi uma audiência das mais difíceis. Quais são? Divórcio, sem filhos, então não tem filho, e era divórcio só de partilha de bens. Então é dificílimo. A pessoa vai lá com a faca nos dentes e diz assim, eu quero o meu bem. Eu não quero o meu bem. Então a gente tem que ir no judiciário, nessas audiências, a gente tem que ir no conflito em si, né? O que está por trás do emocional daquilo. E eu adoro fazer isso. Eu fico assim, gente, que loucura. E não constelando. Os advogados ficam muito felizes, porque eu não estou julgando ninguém, eu não estou maltratando ninguém, eu estou querendo ali restabelecimento de relações. E é isso que nós fazemos e é o que eu proponho nos nossos cursos e nas nossas formações de IOPT. Que a Deise, graças a Deus, está conosco e pode ter um trabalho um pouco diferenciado do nosso estudo, esse do Joaquim Bauer, que ele lançou esse livro no mês passado na Alemanha, livro em alemão, e eu estou trazendo para vocês aqui o que está acontecendo de melhor nesse trabalho que é o método da IOPT. Muito bem, professor. As pessoas estão falando aqui, admira muito o seu trabalho, assim como eu, né? Obrigado. Todos que acompanham você, a gente admira justamente por bom senso, por essa sensibilidade, por esse acolhimento, né, que é dado às pessoas, porque todo mundo que chega ali no judiciário, ou que até a gente que faz aula também, a gente chega meio que com a faca nos dentes, né? Porque não é fácil, né? O dia a dia, os conflitos, a gente às vezes tem os nossos traumas, todo mundo tem, né? E aí, você, como sempre, muito receptivo. Eu me lembro sempre do primeiro dia de aula que eu tive, sempre, nossa, acolhedor, brincalhão. Isso deixa a gente muito tranquilo, muito relaxado.
E isso é para a vida, né? Para deixar as pessoas mais à vontade, né? E saber que as nossas vulnerabilidades são acolhidas por nós e por pessoas amadas como você, né? Ah, obrigado, querida. Eu fico muito feliz, Deise, de estar aqui com você. Nós temos uma história em comum e eu, eu sinto que a minha vida fez um sentido. E nesse momento, Deise, com muita emoção, eu sinto que eu reverti uma história que nós tivemos de que nós queríamos fazer um trabalho em conjunto, e eu tenho certeza que esses entraves da vida, eles funcionam para que nós... Ela tem um entrave, que maravilha! Eu vou superar. Eu não sei quando, mas que eu vou superar, eu vou. A vida vai me mostrar. E aqui nós estamos começando a superar isso, Deise. E eu tenho certeza que outros trabalhos em conjunto virão, ok? Fico muito feliz em estar aqui com você, muito mesmo. Obrigada, viu, professor? Obrigada por ter aceito e por tudo, né? Por estar aqui falando de um assunto tão importante para todos nós. Eu agradeço imensamente. A gente já está chegando ao fim aqui. Eu tenho muito medo de perder e não conseguir gravar. Me pelo de medo de acabar o tempo, mas eu vou gravar aqui para deixar tudo certinho para as pessoas que não conseguiram assistir, tá? Então, vou disponibilizar para as pessoas que não conseguiram estar aqui com a gente. E eu quero de novo te agradecer imensamente, tá bom? Todo esse carinho, todo esse cuidado que você tem comigo. Um beijo as da minha amiga Márcia. Olha, Márcia Crestani, um beijo, te amo, querida. A turminha aqui junto com a gente. Aí, ó, os alunos, Zélia. Zélia é maravilhosa, maravilhosa. Vamos para Belém. Eu quero ir para Belém. Nós vamos sim. Agradeço imensamente as pessoas que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada a todo mundo, a companhia de vocês, tá? E aí, como o professor falou, a gente vai ter outras oportunidades de estarmos juntos e sabendo que tudo que acontece na vida da gente é para melhorar, como dizia o quindinho da novela, né? Com certeza. Tudo é para melhorar. Então, tudo tem um porquê, né? E foi o que aconteceu aí. A gente hoje está tudo bem, a gente vai caminhando juntos, né? E eu agradeço a sua companhia. Obrigada, gente. Obrigada imensamente, professor. Beijo. Muito obrigada. Beijo, querida. Grande Amo beijo. você. Tchau, tchau. Também, professor. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.